Pessoal, queria falar com vocês a respeito de algumas críticas aí que fizeram do Rogério Ceni, né? E é onde às vezes eu não entendo o torcedor do Flamengo, ou pelo menos essas pessoas que se passam por torcedores do Flamengo, né? Porque eu tenho visto aí muitas vezes o Flamengo jogando, esses últimos jogos aí, o Flamengo jogando com time titular, time recuperado, salários em dia, sem Covid, né, sem problema algum, e os jogadores não estão rendendo, né? Aí o torcedor vem reclamando muito, o torcedor vem pedindo aí, tem torcedor que pede, vamos colocar os jogadores da base, vamos mudar e vamos colocar os titulares no banco. Aí o que acontece? O Rogério Ceni ainda nem fez isso, ele está só fazendo alguns testes durante os treinos para ver o que poderia dar certo, o que poderia não dar certo, e o pessoal já está criticando, já está falando como se o Arão fosse jogar realmente na zaga, como se o César fosse ser o titular no próximo jogo, como se o Gabigol fosse jogar junto com o Pedro. Enfim, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, isso pode acontecer, mas não é certo, né? O tema lá do vídeo anterior é que seria o que? O Rogério Ceni está fazendo testes no treino, né? Eu acho que ele deve fazer isso, uma vez que a gente tem visto aí, né, que o Flamengo precisa fazer esses testes, né, precisa descobrir uma nova maneira de jogar, porque realmente já está muito manjado, né, os resultados não estão vindo e o Flamengo precisa tentar se recuperar aí para tentar brigar pelo título, né, que já está começando a ficar cada vez mais difícil de conquistar, né? Então eu acho que o torcedor ele está perdendo muito a paciência, está indo muito ao extremo, né? E ainda vou dizer mais. Se continuar assim, o Flamengo não vai parar com um treinador. Por quê? Porque o torcedor ele está criticando demais. Eu acho que a gente tem que criticar sim, mas no momento em que for necessário fazer a crítica, né? A gente tem que saber o momento de fazer a crítica ali, seja ela positiva ou negativa. Não adianta nada a gente ficar só criticando de maneira negativa, né? E porque parece que tudo que for feito... isso eu estou falando nem do Rogério Ceni, não. Estou falando de qualquer coisa. Por exemplo, tiraram o Gabigol e puseram o Pedro. Criticaram, né? Por quê? Porque o Pedro não rendeu no jogo. Se a gente for lembrar aí do Hugo Souza, naquele lance lá contra o São Paulo, a gente tem que parar para pensar. Primeiro, tinha o Diego Alves. Diego Alves era o titular do Flamengo. Aí começaram a chamar o Diego Alves de braço de jacaré, diziam que ele não agarrava nada, né? Goleiro frouxo, goleiro fraco, que não sei o quê, que tinha que sair do Flamengo, que tinha que dar oportunidade para o Hugo Souza, que tem que dar oportunidade para a base, que não sei o quê, etc. E aí deram oportunidade para o Hugo Souza, o Neneca. O que o goleiro fez? Fez uma boa sequência de jogos aí pelo Flamengo, né? Muitos até pediram para que ele continuasse, que não desse oportunidade para o Diego Alves mais. E aí, em um momento apenas, que o Flamengo jogou contra o São Paulo, que ele cometeu uma falha grotesca ali. Foi um momento importante onde o Flamengo não poderia dar aquela moleza. Ele perdeu a bola, não sei se vocês lembram. Ele perdeu a bola ali, a bola foi recuada para ele. Ele demorou muito para pensar o que ele ia fazer. O atacante do São Paulo foi lá, roubou a bola e fez o gol. E aí matou o jogo, o São Paulo venceu. Mas se a gente for parar para pensar, o goleiro falhou uma vez apenas, né? Não foram várias e várias falhas sucessíveis aí que nós poderíamos realmente reclamar e fazer duras críticas ao goleiro. Não foi isso, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou protegendo o goleiro, o Hugo Souza, só estou explicando mesmo como eu vejo as coisas, né? E realmente eu vejo minha opinião, é que o Hugo Souza é melhor que o César, é claro. Agora, eu não sou treinador, eu não estou vendo o treino todos os dias lá, né? Eu não sei o que está acontecendo, não sei que tipos de testes eles estão fazendo, eu não sei o que o Rogério Ceni está pretendendo fazer durante o jogo, pode ser uma estratégia diferente também. Então, a única coisa que eu posso fazer é ter um pouco mais de paciência e esperar. Claro, se ele ficar perdendo vários jogos, a paciência uma hora acaba, né? Eu, por exemplo, quando o Domi foi criticado aí muitas vezes, no início eu não critiquei o Domi, eu queria que ele continuasse no Flamengo, por quê? O treinador saiu com 2 meses no Flamengo. Para começar, eu já acho que foi pouco tempo que ele ficou aí no Flamengo. Agora, quando foi que eu comecei a achar que ele deveria sair do Flamengo? Depois das goleadas que o Flamengo tomou
e que eu vi que ele não arrumaria o time mais, né? Só que eu tô vendo a mesma coisa, ou até pior, acontecendo com o Rogério Ceni. E o pior, o time do Flamengo já está manjado, não está rendendo o esperado, né? E está caindo cada vez mais de produção. E aí a gente está vendo que é necessário aí fazer algumas mudanças. Aí o que eu não consigo entender no torcedor do Flamengo é o quê? O torcedor do Flamengo pede aí os crias da base, os pratas da casa, né? Aí o treinador, seja o Rogério Ceni, seja quem for, até se o Flamengo tiver um próximo treinador, o treinador coloca os pratas da casa, aí não dá certo no primeiro jogo, aí o que o torcedor faz? Já pede a cabeça do treinador, já pede para o jogador não jogar mais, né? Não pode ser assim, a gente tem que começar a ter um pouco mais de noção ali ao fazer a crítica, né? E é onde eu vejo que realmente o torcedor do Flamengo ele não está sabendo fazer uma crítica justa para o time, e isso acaba atrapalhando, né? E sem contar com isso aí, infelizmente a gente vê outras pessoas também que podem influenciar aí de maneira positiva para o Flamengo e não fazem, né? Então, até mesmo, por exemplo, o Mauro César estava falando a respeito disso, né? E várias pessoas já criticando, dizendo que ele estava passando pano aí pro Rogério Ceni, protegendo o Rogério Ceni, e isso aí não tem nada a ver. O cara o Mauro César, na minha opinião, ele não está nem aí se o treinador vai ser o Rogério Ceni, se vai ser outro. Ele quer a solução, como eu quero a solução, e eu acredito que alguns de vocês torcedores querem a solução para o Flamengo, né? É isso que nós queremos. Agora, quando a gente for fazer uma crítica, a gente tem que saber o que a gente está falando. Não adianta chegar lá e ficar só buscando. O torcedor do Flamengo está com mania de ficar buscando um culpado, né? O time do Flamengo todo não está rendendo. Aí o pessoal quer botar a culpa primeiro no Bruno Henrique, por exemplo. Que o Bruno Henrique não estava rendendo o futebol de 2019. E quem é que está rendendo o futebol de 2019? Fala para mim aí, quem é que está rendendo? Ninguém está rendendo o mesmo estilo de jogo de 2019, né? E mesmo assim é normal que o Flamengo não renda exatamente como em 2019, né? Onde o Flamengo fez uma campanha realmente muito boa, fora do comum. E o torcedor precisa entender isso, né? É claro que isso não pode ser uma desculpa para o Flamengo ficar jogando mal, né? O Flamengo tem que jogar bem. O Flamengo tem elenco para isso, né? Agora, tem que saber analisar aí bem e fazer a crítica de forma correta, né? Porque senão fica complicado. A gente vai ficar vendo aí, não só o Rogério Ceni, próximo treinador vai tentar fazer uma experiência nova, aí já vão criticar, aqui não pode colocar o fulano de tal, aqui não pode tirar o jogador que é medalhão, aqui não pode... Aí não dá, aí realmente nunca vai dar certo nada ali no Flamengo, né? Por quê? Tem torcedor aí que realmente não sabe nem fazer uma crítica. Não sabe nem fazer uma crítica a respeito do seu time, parece que nem conhece o time, né? Eu vendo aí várias pessoas aí pedindo pro Bruno Henrique sair, aí eu pergunto, quem é que vai colocar? Quem é que vai contratar? Aí na hora de dar a resposta, várias pessoas têm a resposta, né? Aí é onde eu citei aí no vídeo anterior. Disseram, o Borré. O Borré nem joga na posição do Bruno Henrique, cara. Pra que você tá pedindo um jogador que... mas ele vai vir de graça. Mas vai vir de graça, mas e aí? Vai ser mais um jogador aí que vai ficar ou na reserva ou vai ser titular e o Flamengo vai ter que tirar ou o Gabigol ou o Pedro. Porque a posição dele é mais centroavante, né? Enfim, o torcedor ele tem que saber procurar, tem que buscar fazer uma melhor crítica para ajudar o seu time, se ele quiser realmente ajudar o seu time. Se ele é interessado, como eu sou interessado em ver o Flamengo melhorar, né? Eu também não sabia de muitas coisas aí do Flamengo, mas eu procuro me informar para poder fazer uma crítica, para dar uma sugestão, para trocar uma ideia com vocês aqui e a gente ir se entendendo aí, tentando buscar uma solução para o time, né? O que não dá é a gente ver realmente que tem torcedor aí que... Eu não sei, cara. Não sei se o pessoal não assiste os jogos do Flamengo, realmente não se informa sobre o que está acontecendo, ou se são outros torcedores aí tentando se passar por flamenguistas. Eu não sei. Eu sei que realmente é aquele negócio, né? Se você não está aqui para ajudar, pelo menos não atrapalha, né? E aí o que eu vejo é que, infelizmente, tem muita gente aí, como eu venho falando para vocês, tem muita gente que está usando o nome do Flamengo aí para isso aqui, ó. O pessoal não está interessado em realmente... ajudar e realmente fazer alguma coisa ali para poder agregar, né, boas informações para o Flamengo, boas soluções para o Flamengo. Eu sei que isso não é obrigação nossa do torcedor, a gente não tem obrigação de fazer nada disso,
né? Isso é obrigação da diretoria de arrumar aí o time do Flamengo, de contratar um gerente de futebol, como eu já havia falado aí no vídeo anterior. Mas a gente pode fazer sim a nossa parte como torcedor, né? Cada vez mais que a nossa torcida for mais organizada, é melhor para o nosso time. Quanto mais a gente se entender, é melhor para o nosso time. Mas às vezes a gente fica criando esse tipo de polêmica, fazendo esse tipo de crítica, onde o treinador não pode fazer nenhuma alteração quando não está rendendo. Se o Flamengo estivesse rendendo bem com os medalhões, por exemplo, e o Rogério Ceni, por exemplo, estivesse tirando um jogador que... Por exemplo, eu critiquei muitas vezes aí, algumas boas vezes aí o Rogério Ceni quando ele tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que não estavam rendendo muito, para colocar o Vitinho, né, por exemplo, ou o Diego Ribas. E aí, por que eu fiz essa crítica? Porque dentro daquele jogo, eu tinha visto que mesmo não rendendo muito Everton Ribeiro e Arrascaeta, aqueles jogos em que eles foram substituídos, eles ainda eram jogadores que davam mais perigo na criação, né, por ataque. E aí quando o Rogério Ceni colocou o Vitinho, eu até entendi o porquê que ele colocou, né, pensando aqui como treinador, que eu também sou treinador, eu sei que ele quis colocar ali por uma questão tática. O Vitinho é um jogador que corre e tal, tem uma certa explosão e até para ajudar um pouquinho na marcação, mas acabou que não surtiu efeito nenhum. Por quê? Porque realmente o Vitinho não estava bem naquele jogo. Ainda era preferível deixar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas são coisas do futebol. Às vezes a gente tem que arriscar também. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Então é bem complicado a gente só chegar aqui e criticar, né? Agora, se isso estivesse acontecendo várias e várias vezes, aí realmente teria que fazer mais críticas aí no Rogério Ceni, né? Agora, que não dá para entender que o treinador, o time já não está bem com os titulares. Aí o Rogério Ceni está fazendo testes no treino. O pessoal já está criticando com relação ao jogo, né? E aí fica complicado, porque nenhum treinador tem carta branca para fazer nada que o torcedor já critica, né? O torcedor ele não procura nem entender o que está acontecendo. Ele já chega xingando, falando um monte de coisas, entendeu? Criticando, pedindo para o cara sair. Enfim, aí realmente vai ficar difícil um treinador parar no Flamengo. Mesmo que ele seja muito competente, só se ele realmente estiver dando resultados o tempo todo para o Flamengo. Porque realmente não dá. Estou vendo que realmente as críticas estão sendo aí muito duras e realmente não estão buscando aí dar nenhuma solução, não estão buscando dar nenhuma opinião que realmente vai fazer uma diferença no Flamengo. Aí é fácil, imagina eu chegar aqui toda hora e ficar só reclamando, né? Sem dar nenhuma solução, sem dar nenhuma opinião. Aí é fácil, né? Agora quero ver lá na hora, no lugar do cara lá. Enfim, essa aí é a reflexão que eu deixo a respeito do Flamengo. Queria saber de vocês aí, se vocês acham que o Rogério Ceni não deve testar, não deve fazer nada, ou que ele deve realmente testar os jogadores, tentar realmente ver aí o que pode ser feito, né? E no intuito de melhorar. Realmente, se não melhorar, tem que pensar numa outra saída. O que não pode é o Flamengo ficar perdendo aí oportunidades, né? Perdendo jogos em que não está rendendo e está perdendo também. Porque uma coisa é você perder jogando bem, agora outra coisa é você perder com os jogadores jogando muito mal e muito abaixo do esperado. Essa é a minha opinião, queria saber a opinião de vocês. Falou, pessoal? Saudações rubro-negras.